De todos os personagens apresentados em Shumatsu no Valkyrie, as lendas menos precisas é de um homem chamado de Sakata Kintoki. Com várias origens sobre seus poderes e sobre sua força física, o Memura praticamente tem uma carta em branco para poder desenvolver a história do personagem do jeito que quiser e dar ainda mais lenha nessa grande lenda japonesa! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo acho que contei pequenos spoilers, sim, do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui discutir sobre quem foi Sakata Kintoki, ou melhor dizendo, Kintaro, né? Kintaro, esse grande personagem, essa grande lenda japonesa que está entre os humanos de Shumatsu no Valkyrie. E se você já está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos para a gente continuar discutindo sobre a obra por aqui. E também confira as nossas linhas de camisetas, moletons e quadros exclusivos do Geek Brasil, com estampas muito legais que você está vendo aí na tela. O link está na descrição e comprando uma das nossas camisetas você pode continuar ajudando o canal a crescer ainda mais. Vamos lá, né? Vamos conversar então sobre essa grande construção, né? Sobre esse personagem, né? O Sakata Kintoki, mas antes da gente realmente saber quem realmente é o Sakata Kintoki, ele tem uma grande história. Na verdade, ele tem várias histórias que levam para uma única origem, né? Como se levasse ali para o único contexto. E é por isso que eu falei na introdução desse vídeo que o Memura vai poder trabalhar com ele de uma forma muito mais abrangente, né? Ele praticamente tem uma carta em branco para poder desenvolver ainda mais essa lenda japonesa. E o mais interessante é que um dos fatos curiosos é que Sakata Kintoki é colocado ali para os meninos do Japão como uma referência de um verdadeiro homem, que muitos meninos ali na sua transição entre a fase de criança para a fase adolescente acaba recebendo ali como se fosse um brinquedo ou um boneco representando essa figura de um verdadeiro homem. E tudo isso deriva-se então a origem através de Kintoki, que era um herói, o que é um herói ali do folclore japonês, onde sempre foi colocado como um menino dotado de uma força prodigiosa, né? Era alguém que sempre se destacou naquilo que estava fazendo em sua construção, desde quando realmente colocasse a mão, ele sempre era o melhor. Crê-se então que ele foi criado por uma feiticeira ali do Monte Ashigara. Então, basicamente, ele com o nome ainda de Kintaro, acabou crescendo ali junto com essa feiticeira. Como era conhecido antes, Kintaro basicamente tinha algo especial e que tudo isso conectava ele com uma empatia com os animais da montanha. E mais tarde, depois de derrotar o demônio da floresta de Shuten-doji na região ali do Monte Oe, a gente consegue saber, juntando então as suas forças com o príncipe Minamoto no Yorimitsu. Então todas essas construções levou desde um menino que havia sido supostamente abandonado a juntar as suas forças com esse príncipe. Agora sim, sobre o novo nome de Sakata Kintoki sendo uma figura muito popular no drama ali de No e Kabuki e que acabou sendo colocado ali como uma grande representação do folclore japonês. Basicamente, então, Kintaro acabou tendo sua origem provavelmente na pessoa de um homem real chamado de Sakata Kintoki, né? Esse homem, ele viveu ali no período de Heian, que foi basicamente ali entre os anos de 794 depois de Cristo a 1185 depois de Cristo, e que provavelmente veio de uma cidade que hoje é a atual Minami Ashigara, né? Toda essa construção dessa
dessas divisas aí desse povoado, o qual serviu então Minamoto no Yorimitsu e que basicamente ficou conhecido através das suas ações e também da sua força, por causa das suas proezas como guerreiro. Há várias histórias sobre a sua infância e que em uma delas ele foi criado por sua mãe, a princesa Yaegiri, filha de um homem rico chamado de Shiman Shoja, e que na aldeia ali de Shijoto, perto do Monte Ashigara, né? Então essa é a primeira origem ali do personagem, na qual ele foi se construindo e foi se fortalecendo ali na montanha. Numa outra origem, ele basicamente teve ali a luz dada pela sua mãe, onde é hoje o atual Sakata, né? Basicamente onde é o lugar ali, onde é conhecido como Sakata, de onde ela foi forçada a fugir devido a lutar contra o seu marido e também contra o seu tio. Então ela acabou fugindo ali para aquela região, aonde pôde se estabelecer na floresta do Monte Ashigara, juntamente para criar o seu filho. E a partir desse ponto da história se divide em duas versões, né? De várias versões já derivadas sobre o seu nascimento, a gente tem com que a origem sobre o crescimento do personagem acaba se dividindo em outras duas versões. A mãe verdadeira de Kintaro havia o abandonado no mato ou ela morreu após dar à luz. Independente das duas versões, ele foi encontrado por uma feiticeira do monte e acabou sendo criado por ela. Outra versão diz que Kintaro foi criado por sua mãe, mas devido à aparência dela, foi apelidada de Feiticeira da Morte. Talvez se a gente começar a ligar os pontos, ela foi automaticamente chamada de feiticeira por causa até mesmo de boatos que o próprio marido e o próprio tio estavam dizendo sobre essa mulher. Então fica aí essas teorias também sobre as lendas criadas ali no Japão. E também, numa versão mais fantasiosa, a feiticeira do monte era a mãe verdadeira de Kintaro. E ambos foram impregnados ali pelo trovão do dragão vermelho ali do Monte Ashigara. Então tudo isso é construído de uma forma bem inteligente, bem interessante, para demonstrar como Sakata Kintoki, desde sua origem, está repleto de lendas na qual a gente só pode realmente ver qual pode se identificar ali numa situação para Shumatsu no Valkyrie. Todas as lendas em volta ali, né, a gente observou que tem lendas sobre o seu nascimento, atrás de lendas sobre atrás do seu nascimento. A gente também tem as lendas sobre o seu crescimento e a forma como o personagem começou a crescer, né? Como o Sakata Kintoki começou realmente a crescer no mundo humano, mostrando a sua verdadeira força. E aí, uma das coisas que tem chamado a atenção é que em todas as lendas tem um único ponto, né? De que apesar dele ser uma criança, Kintaro era muito ativo e incansável. Ele era um pouco gordo e corado, vestindo apenas um babador com kanji ali escrito para ouro estampado, né? Já que seu nome tinha alguma relevância ali com algo conectado ao ouro. Seu único outro equipamento era uma machadinha, e como não havia outras crianças na floresta, Kintaro se afeiçoou então aos animais do bosque, né? Elas praticamente dizem que ele lutava contra esses animais, e conforme ele foi crescendo, ele foi lutando contra esses animais, a sua força foi crescendo ainda mais. Ele era fenomenalmente forte, capaz de quebrar até mesmo rochedos e arrancar árvores enraizadas com suas próprias mãos. Olha só o nível do cara. E os seus amigos animais serviam como mensageiros e montaria. Algumas lendas dizem que até mesmo ele aprendeu a falar a língua dos animais para poder se comunicar com eles e conversar ali durante os dias. Várias outras histórias contam que Kintaro lutava também com o demônio da montanha, né? Que ali no Japão é conhecido como os yokais. E se você está acompanhando One Piece, você está realmente presenciando um yokai nesse exato momento no mangá. E toda a desgraça e todo o caos que esse ser está conseguindo fazer ali no mangá. Então ele vencia ursos e ajudava os lenhadores locais a derrubar árvores. Essa era a fama que o Kintaro havia conseguido até aquele momento.
Já adulto, Kintaro trocou seu nome ali para Sakata Kintoki, onde foi pouco a pouco sendo levado à presença do príncipe Minamoto no Yoromitsu. Então toda essa construção do personagem foi fazendo com que ele chegasse até a fama, né, de uma presença para um príncipe, para poder servir esse grande líder, né, essa grande figura que estava presente ali no Japão naquela era. Só que uma coisa bem interessante acontece nesse momento é que quando ele é levado ali ao príncipe, ele recebe um convite muito interessante, né? Porque quando ele estava fazendo ali os seus serviços, quando ele estava realmente derrubando algumas árvores, o próprio príncipe, né, acabou vislumbrando a força desse cara e falou: mano, eu quero esse cara para minha força pessoal. Tragam ele aqui. E quem não queria, né? Você trazer um cara para cuidar de você, para ser o seu segurança, e o maluco tem a capacidade de derrubar uma árvore com a força do seu próprio braço. O maluco é sinistro, cara. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando o próprio príncipe, né, o Minamoto, olhou ali para o Kintaro e viu que ele estava conseguindo arrancar uma árvore com suas próprias mãos, ele quis automaticamente a pessoa para ser parte ali da sua guarda pessoal. Então, depois de todo esse vislumbre ali do Monte Oe, junto com o Minamoto e o convite ali para o Kintaro para se tornar da sua guarda pessoal, como já foi falado aqui, ele mudou o seu nome para Sakata Kintoki. E ali em diante ele começou a vislumbrar todos os estilos de artes marciais. Desde ali de lutas contra Kendo, até mesmo artes muito antigas, né? Artes realmente marciais nesse sentido. E dali por diante ele ficou conhecido como o rei das artes marciais. Sakata Kintoki, ele ficou conhecido como essa grande figura de conseguir dominar todas as artes marciais daquele momento, daquela geração. O que remete a gente a discutir sobre como que esse personagem vai seguir em Shumatsu no Valkyrie. Aí que vem essa grande questão, essa grande indagação sobre qual vai ser esse grande lutador, quem vai ser a pessoa que pode enfrentar ali o personagem. Já que a lenda dele é a mais chamuscada, né? A lenda que menos é conhecido de uma forma verdadeira ou verídica em Shumatsu no Valkyrie, porque as coisas muitas vezes têm mais relatos, mais detalhes. Por exemplo, se você pegar ali até mesmo contos sobre deuses, sobre Zeus, sobre Poseidon, coisas do tipo, você tem mais afirmações, mas existe quase nada, quase nenhum tipo de detalhe sobre Sakata Kintoki. Então vai ser interessante como o Memura vai trabalhar com isso e quem vai ser o adversário escolhido para ele lutar. Bom, só podemos esperar que talvez seja, quem sabe, Susanoo. Susanoo poderia ser um adversário à altura dessa grande lenda, uma das maiores lendas do Japão, inclusive até mesmo considerado como um dos maiores heróis do Japão moderno. Isso a gente pode realmente pensar numa situação bem interessante para a gente poder conversar e discutir sobre quem vai ser ali o adversário de Sakata Kintoki. Deixa aí nos comentários quem que você quer que seja realmente o adversário, porque tem muita porradaria ainda para rolar em Shumatsu no Valkyrie.